Vamos orar? Grande Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por este grande privilégio que temos de estar na Tua casa e de sermos chamados de Teus filhos, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos, pelo cuidado que o Senhor teve com cada filho Teu e possibilitou para que estivéssemos aqui, Senhor. Muito obrigada por tudo que pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o culto desta noite, a mensagem, ó Deus, que vai ser explanada agora, Pai, que Teu Santo Espírito fale por mim, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis a Ti a cada dia. Tudo nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso desligar esse microfone? Eu posso. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Marta e eu sou lá da igreja do Eldorado. E eu estou desde o ano passado no ancianato lá da igreja do Eldorado. E quando eu aceitei esse cargo, eu aceitei para ajudar a igreja, mas quando começaram a falar, olha, você vai ter que pregar, meu Deus, eu tremi nas bases, né? Porque eu não sou pregadora, eu não sou eloquente. Ainda mais que eu estou numa idade que a gente começa a esquecer de tudo, né? Quando eu era jovem, eu lia um texto aqui, eu explanava aquele texto sem ter medo de nada. Mas hoje não acontece assim, irmãos. Mas como diz o pastor Gilson, né? A voz é minha, mas a palavra é de Deus, né? Que Deus nos use nessa noite. E o texto do sermão dessa noite é, no princípio, o Espírito. Eu convido os irmãos a ler o texto base, que está lá em Lucas, capítulo 1 e o versículo 15. Todos já acharam? Lucas 1 e o versículo 15. Vamos ler então? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Amém, irmãos? Essa referência que nós temos de João Batista, né, que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, né, nos leva a meditar. E eu quero que vocês meditem comigo essa noite. Nós não estamos aqui por acaso, né? Você não é um fruto do acaso. Você não nasceu para um propósito. Você não é um fruto do acaso. Nós vivemos num mundo e uma geração que são marcadas por pessoas que elas se sentem substituíveis, né? Elas se sentem invisíveis, ineficientes, né? E esse tipo de sentimento gera nas pessoas, né, uma ansiedade, né, uma tristeza profunda. E esse sentimento que as pessoas têm, que muitas das vezes nós temos, ele nos afasta de Deus. Vocês sabiam disso? Porque nós ficamos fracos, né? Quando nós lemos essa mensagem, nós vemos que o agir de Deus, ele acontece na nossa vida, mesmo quando ainda nós não o conhecemos. Não é isso? E por conta desses sentimentos ruins, as pessoas elas são tomadas, né, de ansiedade crônica. Muitas pessoas têm um vazio existencial no seu interior. E elas começam a se achar incapazes, começam a querer se moldar pelo mundo, né? Hoje em dia a mídia mostra mulheres com o corpo perfeito, né? Homens belíssimos, mulheres perfeitas, pessoas felizes, alegres, sorridentes, cheias de dinheiro, bem vestida. Só que você vê ali na mídia, você vê uma foto, você vê um vídeo
e você não sabe como que é a realidade daquelas pessoas, não é isso? Eu já vi pessoas assim numa festa, tirando fotografia, está lá assim, sentada, amuada, com a cara feia, aí de repente faz assim. Aí eu coloco. Então, é um fingimento, é um faz de conta, né? E os filhos de Deus não podem agir assim, porque nós somos escolhidos, né? Essa história de João Batista, esse versículo que fala de João Batista, ele mostra que o Espírito Santo ele age mesmo antes do nascimento, ou seja, Deus ele se preocupa com cada ser humano. Cada ser humano é especial para o Senhor. Não importa a sua cor, não importa a sua posição social, não importa o estudo que você tem, o carro que você tem, a casa que você tem, nada disso importa. Porque se eu morrer daqui a 10 minutos, tudo vai ficar aí. Não é isso, irmãos? Eu fiquei viúva na pandemia. E o meu esposo, ele tinha uma caminhonete, uma Frontier, daquela antiga, mas era uma caminhonete bem boa, né? Nossa, e ele gostava tanto daquela caminhonete que era excessivo, né? O cuidado que ele tinha com aquela caminhonete. E ele já estava com problema de diabetes, já estava as vistas fracas, e a minha filha dirigia, e ele tinha um ciúme tão grande daquele carro. E eu sempre falava para ele, para de idolatrar esse carro, né? Ele, não, é porque eu gosto, é o que eu tenho, ele está certo em ter cuidado, né? Mas quando ele faleceu, eu olhava assim para a caminhonete lá na varanda, e eu falava, meu Deus, o que é a vida, né? Nós não somos nada, né? Então nós temos que nos valorizar como seres humanos, como filhos de Deus. Os objetos estão aqui para nos servir, e não nós servimos aos objetos. Entendeu, irmãos? É isso que eu penso. Então, nada me enche os olhos. Nada. E eu já passei por muita dificuldade na minha vida. Muita, mas muita. E Deus, às vezes, permite para que a gente saiba valorizar depois. Não é isso? Mas o texto dessa noite vem falando que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E diz que nenhum outro ser humano tinha essa característica, né? Mas isso não fala apenas sobre João, fala sobre a natureza da vocação, da escolha e da ação do Espírito Santo na formação espiritual do ser humano, né? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, nos transformar a cada dia. Hoje queremos refletir o que significa ser cheio do Espírito desde o ventre. E como isso aponta para a obra do Espírito Santo em nossas vidas, ao formar Cristo em nosso coração, né? Isso é uma pergunta. E aí, o Espírito Santo, ele age bem antes do nascimento, assim como aconteceu com João Batista, né? Isso nos mostra que a iniciativa de salvação é sempre de Deus, né? E não nossa. Em algum momento da sua vida, para que você estivesse aqui, sem você saber, Deus já estava trabalhando de alguma forma na sua vida. Não é isso, irmãos? Tenho certeza que se eu fosse ver a experiência de cada um de vocês, eu sei que na minha foi assim. De cada um de vocês, Deus já estava trabalhando, mesmo antes de você aceitar o Evangelho. O anjo Gabriel, ao anunciar o nascimento de João, declarou, né, que ele seria cheio do Espírito Santo. E isso aponta para 3 verdades espirituais fundamentais. Primeiro, o Espírito ele é soberano e atua segundo o plano de Deus. A plenitude do Espírito em João não veio por mérito. Não foi ele que escolheu, porque ele era bonzinho, né? Não foi João que escolheu ter a plenitude do Espírito na vida dele desde o ventre. Mas Deus escolheu João. Da mesma forma, a nossa vida espiritual não começa com a nossa decisão. Não é isso, irmãos? Mas com a ação de Deus em nosso coração. Deus age antes que nós possamos compreender ou escolher. Muitos acham que a nossa vida espiritual, ela começa, né, quando nós decidimos seguir a Cristo. Em parte isso é verdade, porque quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nós temos que ter uma decisão, porque nós temos livre-arbítrio, não é isso? Nós temos livre escolha. Então, também
acontece quando a gente decide seguir a Cristo. Mas a Bíblia mostra que Deus começa a nos chamar muito antes. Eu convido os irmãos a ler Jeremias 1:5. Jeremias capítulo 1. Todos já acharam? Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus também falou que Jeremias, antes dele nascer, Deus já sabia da sua história, já sabia que Jeremias também seria grande, que ele seria um profeta. O mesmo aconteceu com João, o Espírito já operava antes do nascimento. Deus está agindo, irmãos, em pessoas que ainda nem sabem disso, né? Muitas das vezes a gente discrimina alguém que está lá fora. Muitas das vezes pessoas que estão lá no mundão, que são bandidos, né? Ou que estão na prostituição, que estão lá fora fazendo tudo de errado, né? E a gente já despreza aquelas pessoas como se elas não tivessem salvação. Mas Deus já está trabalhando na vida de muitas daquelas pessoas, né? Eles terão uma escolha de aceitar ou não. Mas a gente sabe de muitas histórias de pessoas que aceitaram Jesus Cristo dentro de uma prisão, né? Nos lugares mais escusos da sociedade, muitos já aceitaram, porque Deus já estava agindo nessas pessoas. O Espírito prepara o terreno. E aqui fala que João Batista, ele foi preparado, o Espírito Santo capacitou, mesmo em seu estágio mais frágil da existência, porque a missão exigia santidade, coragem e ousadia. Deus nunca chama sem preparar, né? E hoje esse mesmo Espírito, ele quer preparar a mim e a você, né? A todos nós, para essa grande missão, que é mostrar Jesus Cristo ao mundo. Amém, irmãos? A formação de João e a formação de Cristo. A plenitude do Espírito em João, ainda no ventre, nos aponta para um mistério glorioso. O Espírito formou João para preparar o caminho para Jesus, e o mesmo que forma Jesus é o mesmo que forma Jesus no coração de cada crente. Paulo escreve aos Gálatas, quase como um lamento pastoral: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso está lá em Gálatas 4,19. E aqui, irmãos, está a conexão. João, ele foi formado pelo Espírito Santo para anunciar Jesus. E nós seremos formados pelo Espírito para revelar Jesus, né? Revelar Jesus ao mundo e pregar ao mundo que Jesus vai voltar. Que nós temos essa esperança. Embora a gente viva num mundo de dor, né? De problemas, né? De dívidas, de falta de emprego, falta disso e daquilo, mas nós temos o privilégio de termos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém, irmãos? O novo nascimento é uma concepção espiritual. Assim como João foi cheio do Espírito, né? Em sua formação física, o crente verdadeiro, ele é formado espiritualmente pelo Espírito Santo, né? Jesus disse a Nicodemos, quando Nicodemos teve aquela dúvida, ele falou assim: como pode, né, um homem voltar ao ventre para poder nascer de novo, né, sobre um novo nascimento? E aí Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A obra do Espírito é gerar uma nova vida e uma nova natureza. Por meio do Espírito nós mudamos o nosso modo de ser, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, e o Espírito Santo trabalha no nosso viver a cada dia, a nossa vida vai sendo transformada dia a dia. Não é isso, irmãos?
os nossos desejos vão mudando, a nossa perspectiva de vida também vai mudando. João era reconhecido por sua diferença. Ele não bebia vinho e nem bebida forte. Ele vivia uma vida consagrada na presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em sua vida moldava o seu caráter. Da mesma forma, quando o Espírito Santo agir em nós, ele transforma desejos, valores, atitudes, né? Aquele que gostava de beber bebida alcoólica, já não bebe mais, né? Embora que passe muito tempo ainda, às vezes, sentindo desejo, né? Porque aquele vício está no corpo, mas quando ele toma uma decisão, o agir do Espírito Santo transforma a vida dessa pessoa. A formação de Cristo é um processo espiritual. Não é imediato, mas ele é poderoso. O mesmo Espírito que agiu no ventre de Isabel, age também no coração de todos que se entregaram a Cristo. E aos poucos, né, a nossa vida vai mudando, vai sendo transformada. Porque a nossa transformação não é num abrir e fechar de olhos ainda, né? Quando Jesus Cristo voltar, isso vai acontecer. Mas durante a nossa caminhada cristã, cada dia nós vamos mudando um pouco mais. Nós vamos sendo melhor um pouco mais, né? Quando a gente peca, quando a gente cai, a gente volta os olhos para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida, me ajuda a vencer esses pecados, essas coisas que não te agradam. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Não é isso, irmãos? A missão do Espírito é clara: glorifica a Cristo e formar Cristo em nós. O que vemos em João não é apenas um relato bonito, é um modelo de como Deus age. E a plenitude do Espírito é uma vocação para hoje, né? Pedro declarou em Atos 2 que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não é mais privilégio de profetas seletos, é promessa para os servos, para os jovens, para os idosos e até para as crianças, né, irmãos? Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre aqueles que escolheram fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus e pregar que Jesus Cristo em breve vai voltar. A nova vida do Espírito nos separa para um propósito. João, ele não seguiu os padrões comuns da sociedade. Na sua vida era marcada por simplicidade, foco e devoção. E nós também não podemos nos conformar com este mundo, né? Não querer nos moldar com este mundo. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus, né? E o mundo, ele vai se acabar com suas concupiscências, né? E os filhos de Deus permanecerão. Aqueles que estiverem firmes, um dia estarão com Cristo lá no céu. Quem é cheio do Espírito hoje também vive diferentemente. Não por obrigação, mas porque a presença do Espírito nos move a viver para algo bem maior. Quando nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo trabalha na nossa vida, os desejos mundanos, os desejos da carne vão sumindo. Isso é um processo de uma vida, né? Aqueles que gostavam de determinadas coisas que afastavam de Deus, começa a não sentir gosto mais por aquilo. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu tinha vontade de dançar. Eu tinha vontade de participar do mundo, mas porque eu gostava de dançar, eu queria dançar. E eu fui criado na Igreja Batista, né? Então a gente não dançava, não fazia nada disso. E um dia, eu tive a oportunidade, eu estava na casa dos meus patrões, e eles deram uma festa no Natal, e eu comecei a dançar lá. E o Espírito Santo falou na minha mente. Eu me senti tão mal com aquilo, que eu parei com aquilo e fui me deitar num canto e dormi. Dormi no meio daquela bagunça, daquele barulho todo ali, porque o Espírito Santo já tinha me alcançado, né? Glória a Deus por isso. E aí aquele povo bebia, as minhas amigas fumavam, e eu não me envolvi com nada disso, né? Porque o Espírito Santo já estava trabalhando
na minha vida. Então, os nossos gostos vão sendo apurados. Se existe alguma coisa ainda que perturba a sua vida, né, que você cai constantemente, peça a misericórdia de Deus. Peça a direção do Espírito na sua vida. A nova vida do Espírito nos separa para um propósito. João não seguiu, né? Eu já falei que ele não seguiu os padrões do mundo, né? Quem é cheio do Espírito hoje também vive diferente. Ser cheio do Espírito é viver para preparar o caminho para Cristo, né? Nossa missão é essa, sermos cheios do Espírito e mostrar Jesus ao mundo. Falar que Jesus Cristo em breve vai voltar, né? E muitos às vezes se sentem incapazes de pregar o Evangelho, de fazer o trabalho. Mas tem uma frase que é de Santo Agostinho, que diz assim, eu acho que é dele, que ele era um escritor também, que diz assim, quando for pregar o Evangelho, se preciso for, fale. Então, o nosso testemunho, às vezes você não sabe cantar, você não sabe pregar, mas você sabe orar. E você pode dar um testemunho. Talvez o seu testemunho seja a única Bíblia que alguém vai ler. Sabia, irmãos? Muitos não conhecerão, não terão o privilégio de pegar uma palavra e manusear. Mas a sua vida pode ser a Bíblia de alguém, né? O nosso testemunho pode salvar pessoas. João preparou o povo para Jesus. Nós também preparamos o mundo para o seu retorno. A vida cheia do Espírito é uma vida que anuncia, testemunha, que serve e que ama. E tudo começa com uma decisão: permitir que o Espírito Santo nos forme por dentro, né? O nosso eu, ele vai sendo moldado a cada dia por meio do Espírito Santo. E aqui tem uma citação da senhora White. É essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Falai sobre ela, a vinda, né? Falai sobre a vinda, orai por ela, pregai ao seu respeito, pois o Senhor está mais disposto a conceder o Espírito Santo do que um pai a dar boas dádivas aos seus filhos. Talvez você se sinta pequeno, né? Mas nós temos, a nossa força não vem de nós, né? Para eu estar aqui pregando hoje, irmão, essa noite eu não dormi direito. Hoje com nervoso, a vontade de fugir, né? Mas quem nos capacita é Deus, né? E a gente não deve fugir do chamado de Deus, né? Mas o mesmo Espírito que agiu em João, ainda no ventre, também deseja agir em você. Ele não precisa de muito espaço, basta você abrir o seu coração e Ele quer gerar em você uma nova vida, formar Cristo em você, moldar seus pensamentos, os seus afetos, os seus propósitos. E quando o Espírito nos enche, até mesmo antes de sabermos falar, viver ou escolher, Ele já está operando um milagre da transformação. A cada dia Deus vai nos transformando. Você crê que não é tarde demais para ser cheio do Espírito Santo? Eu creio. Você deseja que Cristo seja formado em vocês? Amém. Que a nossa oração seja: Senhor, faz em mim como fizeste com João. Começa ainda hoje uma obra nova pelo Teu Espírito. Porque o mesmo Espírito que encheu João no ventre, agora enche os corações arrependidos com a vida de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos dar espaço, abrir o nosso coração para o Espírito Santo, né? E sermos humildes e falar com Deus: Senhor, transforma a minha vida. Eu preciso ser transformado nisso, nisso, nisso. Tem pessoas que elas não têm humildade para reconhecer o seu pecado, né? Eu já presenciei pessoas que fizeram coisas erradas e depois, o que eu fiz para Deus? Né? Isso é falta de humildade. Que nós possamos ser humildes e falar: Senhor, me ajuda. Eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas transforma a minha vida. Quebra o meu orgulho, quebra o meu eu, para que eu possa ser um servo fiel a Ti e pregar o Teu Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar de novo. Se você não tiver nenhum hino já escolhido, é Dia de Chuva.
Eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Ajuda que a Tua palavra não volte vazia na nossa vida, Senhor, mas que ela produza frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, sobre a Tua igreja, ó Deus, para que nós possamos falar do Teu amor a outras pessoas, ó Deus, e falar que Jesus está bem perto de voltar, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis a cada dia. Transforma, arranca de nós toda impureza, toda imperfeição e enche-nos do Teu Espírito, para a Tua honra e Tua glória. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Queremos te pedir também, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada família aqui representada. Que Teu Santo Espírito visite a cada coração, Senhor. A cada pessoa, a cada filho, a cada marido que estão fora da igreja, ó Deus, a cada esposa. Que Teu Santo Espírito alcance essas pessoas, ó Deus, e nos ajude a sermos testemunho vivo. Nos leva, Deus, também em paz para casa, nos livra de todos os males desse mundo e de qualquer acidente, e nos dê uma noite de paz. Fica conosco, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.